Então, a gente dá sequência ao nosso estudo, né, a nossa formação, que uma outra economia é possível. Ela é possível, ela é necessária, ela é urgente e ela já acontece, né? Ela acontece a partir da nossa ação, né, do que vocês já fazem no território, do que a gente está vivenciando também. Então, essa outra economia é necessária, é urgente e é possível e já acontece, tá bom? Ela é circular, ela não é piramidal, ou seja, não tem um patrão, não tem um dono, porque é um processo autogestionário que nós vivenciamos dentro da economia solidária. Dito isso aí eu estou falando a partir do conceito da economia solidária. Hoje nós vamos estudar como se organizam os grupos de economia solidária. O que vocês conhecem de grupos de organizações de economia solidária? Me contem aí, o que vocês conhecem? Deixa eu chamar aqui uma rede para me falar. Me fala aí, Mangaba, o que vocês conhecem de tipos de como se organizam os grupos de economia solidária? Como é que eles podem ser? Bora lá. Cláudia, Geisa, Zaurina, Rosângela, Chumbinho. Para ajudar a Rede Mangaba, deixa eu pedir a Reconsol. Como é que vocês me digam o que vocês conhecem desses modelos de organização de grupos de economia solidária? Irmã Gilamar, irmã Elisete, que já deve estar na sala. Ajudem aí a Mangaba na minha resposta. O que vocês conhecem? Não me digam que vocês não conhecem nada, gente, por favor. Que a novidade que eu vou contar é agora. Vocês não conhecem nenhum tipo de organização? Acho que para nós, já os grupos, né, que foram organizados hoje, que são redes, mas os grupos, nós temos grupos de mulheres, grupos misto. Tá. A organização se acontece através da junção dos grupos, que é a organização livre, que vem aí ter um objetivo comum. Uhum. Então, a irmã Islamar já deu uma pista. Então, um dos modelos de organização de grupos de economia solidária é qual? As redes. As redes é um modelo, tá certo? Aí, para ajudar a Rede Mangaba. Avançando. Esses grupos, eles se constituem, eles têm que trabalhar, para eu dizer que eu faço parte de um empreendimento de economia solidária ou de um grupo de economia solidária, é importante que esses alicerces, esses princípios, eles estejam consolidados nesse empreendimento, né? Esse empreendimento de economia solidária, ele precisa ter no centro dele as pessoas. Isso é o mais importante. Também necessário que, dentro dessas características do que define um grupo ou empreendimento de economia solidária, que se trabalhe de maneira autogestionária. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Está dando para ver? Tem que trabalhar a autogestão, tem que trabalhar de forma cooperativa, tem que trabalhar dentro com a ação solidária. Então, a solidariedade é um alicerce, né? A solidariedade alicerça esse grupo. E se for um grupo produtivo, é importante que essa ação econômica, essa atividade produtiva, ela dê retorno financeiro, né? Por isso que a gente coloca como uma das primícias dos empreendimentos e grupos de economia solidária e as redes, a viabilidade econômica. Eu já falei isso para vocês, que é muito interessante, né? Muitas vezes os empreendimentos de economia solidária, eles se formam, né? Eles se organizam, se animam, as pessoas se juntam para produzir, e depois é que vai avaliar se essa ação produtiva, ela é rentável, ela dá retorno financeiro, né? Então, se não é um grupo de arte, né? Um grupo artístico e tudo mais, tem alguém querendo entrar na sala, eu vou precisar liberar rapidinho, senão a pessoa não vai conseguir entrar. Voltando para cá. Então, até aqui alguma pergunta? Então, Marcela, para eu dizer que o nosso empreendimento é de economia solidária, me façam essa pergunta. É preciso que ele tenha essas 5 características, né? A solidariedade, a cooperação, a autogestão. E se for um grupo de produção, é importante que este grupo ele tenha, né, no seu plano de ação, no seu plano de sustentabilidade, ele tem que ser viável economicamente. Ele precisa dar retorno para as famílias que se juntam para produzir. Tá certo? Isso acontece sempre, Marcela? Não.
Isso não acontece sempre, né? Então, é importante que nesses processos de reorganização dos grupos, a gente perceba a necessidade da organização da produção para o retorno financeiro. Ainda mais neste momento em que o nosso país passa por essa crise econômica fortíssima, né? Por conta da pandemia do Covid-19. E também por esses desmontes das políticas públicas, né, com esse governo que nós temos. Então, como é que se organizam os coletivos de economia solidária? Então, tá aqui, ó, tem a pessoa individualmente, ela trabalha, que é um pintor, né, ele faz o trabalho dele individualmente, e aí ele entende que sozinho, isolado, ele não consegue avançar naquilo que seria um retorno financeiro maior. A gente está falando aqui de uma pessoa que produz um serviço. Aí ele se junta e forma um grupo. Quando eu sou um grupo, na maioria das vezes, os grupos são por afinidade. Então, aqui é um pintor que se junta com outros pintores, eletricistas, alguém do segmento de serviços. E aqui eles montam, aqui é um grupo, eles montam um empreendimento. Grupo e empreendimento é a mesma coisa, conceitualmente? Não. Tá bom? Mas, para a economia solidária, a gente usa a expressão empreendimento com a conotação de grupo, que é essa organização de pessoas, né, para pensar, no caso aí, a questão, inclusive, da geração de renda. Grupo, empreendimento. Vocês têm lugares que a gente não ouve quase falar empreendimento, porque dá a conotação de que seja uma empresa, um empreendimento vem de empreendedorismo, né? E as pessoas falam mais, então, grupo. Tá certo? Marcela, então, até aqui alguma pergunta? Então, vamos imaginar que é o indivíduo, uma pessoa isolada, que se junta e forma um grupo. O grupo é informal, né? Não tem personalidade jurídica, eu vou explicar mais na frente. E o grupo, ele também pode ser chamado de empreendimento. Conceitualmente, eles são diferentes, tá certo? Gente, eu vou passar depois, vocês vão ficar com essa apresentação, tá? Vai ter a gravação, vocês vão ter acesso para tirar mais dúvidas. Aqui eu estou conceituando, né? Vocês estão conseguindo enxergar, tá bom? Tá pequeno, vou aumentar mais um pouquinho. Tá dando para ver? Tá ótimo. Tá bom. O que é um grupo, então? Um grupo aqui, né? Essas pessoas... Então, você percebe que no grupo não... Olha, podia ser um grupo de pessoas... Aqui os bonequinhos podiam ser da mesma cor. Então, o grupo, ele é formado por pessoas que pensam diferente, que têm crenças diferentes, que têm gostos diferentes, que têm objetivos diferentes. O que não pode ter diferente aqui, né? É esse anseio, esse desejo, essa meta, né? De querer... no caso aqui, como é um grupo de produção... que o produto, o serviço, a força de trabalho, que ele dê retorno financeiro para esse grupo, né? Então, esse é um objetivo comum, uma meta comum. Então, perdão, corrigindo, é importante que o objetivo seja comum, ainda que tenham outros elementos que diferenciem essas pessoas. Então, esse grupo, ele é um ajuntamento, né, de uma ou duas pessoas ou mais. Então, para ser um grupo, precisa ser para mais de uma pessoa, não pode ser grupo de uma pessoa, não tem grupo de uma pessoa, né? 2 pessoas é uma dupla, então a partir de 3 pessoas a gente já conceitua como grupo, né? E que tem objetivos comuns, né? Então que se juntam aí, né? Para fazer enfrentamento, para se fazer representar, então ele conecta, né? Ele aproxima, então o grupo ele é esse ajuntamento de mais de 2 pessoas com objetivos comuns. Até aqui alguma pergunta? Posso continuar? Então, assim, ó, pode falar. Pode falar. Um pouco aqui no chat, ela quer saber se esse slide vai ser disponibilizado para a gente. Com certeza. Eu vou disponibilizar no Instagram, no WhatsApp, vou mandar por e-mail. Quem não receber no e-mail, talvez eu não tenha e-mail, e eu vou também colocar naquele grupo do Google Docs, tá bom? Vocês vão receber por essas 3 fontes. Vai estar no Drive do Google Docs, eu vou mandar pelo WhatsApp e vocês vão receber pelo e-mail, tá bom? Ótimo, obrigado. Esse material, e vocês vão receber a gravação também, de tudo que eu estou falando aqui, vocês vão receber a gravação. É importante que vocês dialoguem com os grupos, né? Passem essa informação, de repente, junta o seu Carlos, junta o Leonardo e reúne lá com os companheiros na rede de Crateús para passar a informação, porque muitas vezes essa informação não chega, né? Ou até para refrescar a memória também.
Com relação ao grupo, então, esse grupo, ele reúne, né? Ele se prepara para enfrentar coisas difíceis, ou se fazer representar. Então, um grupo é o ajuntamento dessas pessoas. Então, nós temos muitos grupos, né, que se reconhecem como grupos de economia solidária. Aí eu vou trazer, então, eu posso ser um grupo ou posso ser um empreendimento de economia solidária. Então, aqui eu não vou falar de empreendimento com foco de empreendedorismo, né, vinculado aos conceitos do SEBRAE. Aqui é um empreendimento de economia solidária. Então, assim, são essas pessoas que, da mesma forma que o grupo, são pessoas, né, com crenças, com gostos, com práticas diferenciadas, mas com objetivo comum, né, que se juntam, né, para produzir, para comercializar os seus produtos, usando aquela base que eu mostrei lá atrás dos princípios da economia solidária, tá certo? Então, o empreendimento, ele também é sinônimo de grupo em relação à economia solidária, tá certo? Aqui alguma dúvida? Então, Marcela, a gente fala aqui no Pará, a gente não fala empreendimento, a gente fala grupo, tá errado? Não. Não, aqui no Ceará a gente não fala grupo, a gente fala empreendimento de economia solidária. Tá errado? Não. Tá certo? Então, tanto a expressão de grupo quanto a expressão de empreendimento de economia solidária não está incorreto, tá certo? Mais na frente a gente vai só entender um pouquinho no processo de formalização. Avançando. E é importante que vocês saibam, nós, enquanto movimento de economia solidária, nós temos lutado desde 2017, na verdade, 2016, para que nós tivéssemos no Brasil um marco regulatório. O que é um marco regulatório? É uma lei. A lei que define quais são os princípios da economia solidária no Brasil, chama-se Política Nacional de Economia Solidária. Aí eu trouxe para vocês que é super importante que vocês saibam disso. O que a lei diz que é um empreendimento de economia solidária? É importante, porque assim, a gente tem que se preparar, você sabe, o nosso país é regido por leis e decretos. É importante que o nosso trabalho esteja muito alinhado também com o que diz os marcos regulatórios, as legislações, né? Então, se os nossos grupos não estão alinhados, eles ficam fora desse processo. Eu vou dizer por quê. Então, a lei da Política Nacional de Economia Solidária, ela diz o seguinte, no artigo 4, como é que se caracteriza um empreendimento de economia solidária? Vejam bem, ela não fala de grupo, ela fala empreendimentos econômicos solidários. Então, é importante que o nosso empreendimento ou o nosso grupo, ele esteja alinhado com essas características, tá certo? Para que ele seja beneficiário dessa política. Então, para que o meu empreendimento, ou o empreendimento que eu faço parte, ele se reconheça como empreendimento de economia solidária, é importante que ele seja um empreendimento, uma organização coletiva e democrática. Então, as decisões, elas não podem ser de cima para baixo, elas precisam garantir a Assembleia Geral, precisam garantir a escuta das pessoas, né? Precisa que essa coordenação mínima defina e passe para os demais colegas, né? É importante que não haja concentração de poder, por isso que os processos democráticos precisam ser garantidos dentro dos empreendimentos, né? Então, isso aí é uma característica do empreendimento de economia solidária. É importante que seja, ainda que esse empreendimento ele esteja localizado na área rural ou área urbana. Eu digo para vocês, e aí é uma percepção minha, que os grupos que estão nas áreas rurais, esses processos são mais fáceis de acontecer e de fazer do que os grupos que trabalham no contexto urbano, porque as disputas de poder, elas são mais fortes na área urbana, onde o capitalismo é mais forte também, né? A ser mais impregnado, né? A gente está mais mergulhado nisso. Já ao contrário do contexto rural, tá bom? O segundo ponto é que esse empreendimento de economia solidária, ele exerce uma atividade de natureza econômica, né? Por isso que ele fala que é empreendimentos econômicos. Então, é importante que se ele não for um empreendimento, se não for um empreendimento ou rede, de arte, de cultura, de música, se não for no âmbito da formação, então, se ele tem cunho de produção, ele precisa ter uma natureza econômica, né? Então, precisa estar lá garantida a atividade econômica, ou seja, precisa dar retorno financeiro. O terceiro ponto, ser uma organização autogestionária, cujos membros exerçam coletivamente a gestão das atividades econômicas.
e a decisão seja compartilhada, ou seja, seja partilhada, né, os resultados também sejam transparentes, sejam passados, e que a Assembleia seja soberana, né, o processo democrático garanta que a Assembleia seja soberana e que haja voto no caso de empreendimentos, no caso de cooperativas e associações, que isso esteja descrito no seu estatuto social. Ou seja, é importante que o processo democrático da escuta seja garantido, que haja participação de todos os membros que integram o empreendimento e que as atividades sejam divididas igualitariamente, né? E também considerando a questão de gênero. Até aqui alguma pergunta? Qualquer pergunta, interajam no chat que o Leonardo está aí nos acompanhando. Aí o outro ponto, quarto ponto, assim, ter seus membros diretamente envolvidos no objetivo social do empreendimento. Ou seja, não dá, suponhamos aqui, tem a rede Colmeia, né? Poxa, Lana, bota meu nome aí, eu quero fazer parte da rede Colmeia e tal. Aí eu tô aqui em Brasília. Aí a Lana, a Marcela é tão legal, bora botar a Marcela no nosso grupo, gente, bota lá aí. Aí me inclui na rede Colmeia, como empreendimento da rede Colmeia. Eu não participo de uma reunião, não participo de nenhuma feira, meu nome tá lá, lindo e maravilhoso. Aí, na hora que tem qualquer decisão, aí tô eu lá. Meu voto está garantido. Vocês acham que isso é um empreendimento, é uma característica verdadeira, possível na economia solidária? Não, né? Tem que ter voto, ter voz quem está envolvido no processo, né? Seja de produção, de comercialização, seja nas feiras, seja participando das reuniões do fórum, das reuniões com o poder público, né? Ou seja, a pessoa ou o empreendimento tem que estar alinhado com o objetivo do grupo. Não dá para você colocar, não, porque ela é tão, bota a Marcela, que ela é tão legal com a gente, né? É tão bom ter ela aqui no meio, mas não participa de nada. Só é o nome que está lá, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E, principalmente, aquilo que a gente fala, né? Os objetivos têm que ser comum. Você não vai botar dentro do grupo alguém que não comunga igualitariamente com o objetivo do grupo. Você tem aquilo que eu falei, joio e trigo, né? Você traz para dentro alguém que, de repente, não vai somar com o objetivo do grupo. O quinto ponto, distribui os resultados financeiros da atividade econômica de acordo com a deliberação de seus membros. Considerar a proporcionalidade das operações de atividade econômica realizadas individualmente ou coletivamente. Gente, isso aqui dá uma confusão, esse ponto 5. Por quê? Vamos imaginar que eu, Cláudia e Geisa, a gente produz guardanapos. Atividade econômica, a gente vende guardanapos. Aqui. Aí tá lá, todo dia tá a Geisa e a Cláudia produzindo guardanapo, e eu tô lá na minha casa, linda e maravilhosa. Aí vai ter a feira, a Cláudia terminou a produção, a Geisa também, tudo bonitinho, os guardanapos para vender. Marcela, vamos vender? Eu já também não posso vender não, gente, tô com problema aqui em casa, não dá para eu ir. Não produzi, não fui nem um dia lá com as meninas para produção, não fui para a feira vender, aí ela chegou da feira. E aí, foi boa a venda. A gente fez 100 reais. Aí, gente, vocês vão garantir minha parte? Outro ponto da lei. A lei fala que realizar pelo menos uma reunião de assembleia, pelo menos uma reunião, ou trimestralmente. Mas é importante que o grupo, e aí também a rede, eles reúnam. Aí, imagina, nós temos a nossa rede aqui, que é a rede Coopera Esperança, a rede lá de Santa Maria. Gente, é uma rede enorme, bonita. Mas pense bem, é só um exemplo, tá, Graziela e Bibiana? Não reúne uma vez. Todas as decisões tomadas só pela Graziela e pela Bibiana. Vai ter feira. Aí, bora, Graziela, vamos fazer a feira assim. Gente, vai ter a feira e todo mundo corre para fazer a feira. Vai ter a formação, Graziela, bora preparar a formação. Gente, vai ter a formação, todo mundo para a formação, aquela agonia toda. Isso é processo que foi deliberado em assembleia ou é uma decisão de 2 pessoas para o grupo? A decisão de 2 pessoas, né? Então, isso não é processo de autogestão, concorda? Perfeitamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente chama de concentração de poder, isso, sabia? Quando a gente deixa só na mão de um ou 2. Então, é importante a gente ter esses cuidados, tá certo? Marcela, aí acho que isso também é importante, que se eu sou parte do grupo,
Se eu não vou fazer, então o outro vai ter que fazer. Então, vamos nós fazer, porque daí todos nós, né? Acho que isso é o bonito de ser do todo. Com certeza, com certeza. E isso é importante porque também, muitas vezes, nesse exemplo aqui da participação, da deliberação, você delega para o outro, então você não pode reclamar. Né? Você não vai para a reunião, só quer saber de produzir, tá lá, produzindo, quer saber de vender, participar da feira, mas tem a reunião ou tem a formação, não quer ir. Não tem esses participantes? É muito chato, essa reunião só é falação, não dá para nada. Mas às vezes tomar uma decisão importante e aí você fica a reboque, porque quem esteve lá que decidiu. Então é importante que todos que estão dentro do empreendimento parem e participem tanto dos processos formativos quanto das tomadas de decisão. Isso é importante. E que no planejamento do empreendimento da rede se defina essas datas. A gente vai reunir 3 vezes ao ano para definir, para planejar, para avaliar, para pensar as estratégias do que vai fazer, porque senão quem não sabe o que quer, não sabe o que pedir. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, o planejamento, ele é a diretriz, ele é a direção. E é importante participar desses momentos de preparação que são as assembleias, para avaliar, para pensar, para planejar, né, para repensar, para replanejar também, tá certo? Alguma pergunta aqui, eu vou avançando. Se porventura tem algum microfone ligado, gente, se vocês puderem desligar o microfone, porque fica dando uma microfonia. É importante que esses momentos de assembleia sejam garantidos, viu? Se porventura, de repente, na Rede Colmeia, faz mais de 1 ano que os empreendimentos não reúnem, não decidem coisas, gente, algo está errado. Se a Rede Esperança há mais de 1 ano não reúne seus empreendimentos, não discute, não replaneja, então, mais agora nesse momento de crise, agora que a gente tem que reuni-los para pensar como que nós vamos sobreviver, né? Sem acontecer isso que o Chumbinho falou, dos nossos companheiros irem se perdendo, se desanimando, né, enfraquecendo e saindo do grupo. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção também. Né? Não vamos perder nenhuma ovelha do nosso rebanho. E avançando aqui no item 7 da política, diz o seguinte: destinar os resultados operacionais e líquidos à concessão de suas finalidades e parte dele para auxiliar outros empreendimentos equivalentes e que estejam em situações precárias, situações de dificuldade, né? Consolidando o desenvolvimento comunitário, qualificação profissional, social dos seus integrantes. Ou seja, é importante que dentro, isso aqui chama-se sustentabilidade, minha gente, é importante naquilo que o seu Carlos falou ainda há pouco. Quando a gente faz a operação de comercialização, ou seja, a gente faz a operação financeira, né, entra dinheiro, sai dinheiro, é importante, principalmente na entrada de receita, na entrada de dinheiro, que a gente olhe, por exemplo, para eu produzir, por isso que essa ação econômica bem planejada, ela é super necessária. Por exemplo, quanto custa para eu produzir um guardanapo? Aí eu gasto, sei lá, R$1 de guardanapo, R$5 de tinta, R$6 de... Então, você quantifica, você levanta os custos, você anota, né? Qual é o meu preço de venda? R$10. O meu custo para produzir guardanapo? R$7. Qual é o meu retorno financeiro? Que comumente se fala o quê? Lucro. Mas no nosso caso, economia solidária, a gente não fala lucro, porque o lucro é a exploração do esforço e trabalho de alguém. Nós temos as sobras. Pego a receita, tiro as despesas, o que sobra é o resultado financeiro da minha comercialização. O que sobrou é importante, e isso é educativo, inclusive, que vocês, né, ou seja, nós, dentro dos nossos empreendimentos, nós façamos uma retirada de fundo, ou seja, para esse fundo, que é o quê? Para qualificação profissional, se precisar, para alguma ação social, né, de repente algum companheiro adoeceu, está precisando, né, e para fortalecer, inclusive, o próprio desenvolvimento e consolidação do nosso grupo, ou então, para ajudar outro empreendimento que faz parte da nossa rede, no caso, né, que esteja passando dificuldade. Isso aqui é super importante, isso aqui é educativo, porque tem muito empreendimento em rede, o projeto acaba e o empreendimento, morreu também. Porque não se consolidou, né, não pensou a sustentabilidade da sua ação, tá certo? Isso é super importante. Então, esse é um ponto importantíssimo, e aí aqui eu queria destacar o que a lei diz, o que não é um empreendimento de economia solidária, né? Se no grupo tiver, ou no empreendimento,
esse ponto aqui é um item preocupante. Ou seja, suponhamos que no empreendimento ou no grupo, nós tenhamos aí uma pessoa ou um grupo que terceiriza, né? Ele não produz, vamos supor, eu aqui, Marcela, falo que nem uma papagaia. Aí, eu vendo bem, mas não produzo nada. Aí eu sei que o grupo do seu Carlos tem uma produção maravilhosa de artesanato. Aí eu vou lá, eu acho que posso ganhar um trocado com essa venda. Aí eu vou lá, seu Carlos, o senhor não quer fazer, vamos montar um grupo e tal. Aí o seu Carlos monta o grupo lá produtivo. Aí eu vou lá, pego o produto do seu Carlos me passa 10 e eu vendo a 20. Eu estou superfaturando, ou seja, estou, né, fazendo o dobro. E aí eu passo para o seu Carlos 10, né? Eu não tenho atividade produtiva nenhuma, né? Mas eu faço o quê? Eu terceirizo a mão de obra. Pego o produto dele, boto lá o meu nome, né? Sei lá, boto o nome do meu empreendimento e tal. Mas não sou eu que faço, é o seu Carlos. Aí se alguém, Marcela, faz aqui para a gente ver o artesanato. Ih, não sei fazer não, gente, tem que chamar seu Carlos. Então, um empreendimento de economia solidária, ele pode ter, a gente chama de intercooperação, por exemplo. Eu faço uma parte do produto, suponhamos que eu faça aqui, vamos lá, artesanato de semente de açaí. Eu não produzo açaí, então tem um grupo que produz, né, que produz o açaí, tal, e tem os carocinhos. Tem outro grupo que beneficia, que colhe o açaí, e eu faço o artesanato. A gente chama de cadeia, né, que é uma cadeia produtiva. Alguém faz, né, bate o açaí, descasca os carocinhos, alguém faz a manufatura, o beneficiamento da semente do açaí, e eu faço o produto final, que é artesanato. Teve exploração de trabalho aqui? Não, eu não sou intermediário, eu tenho uma cadeia produtiva. Agora é diferente. Eu vou lá, compro o artesanato que está finalizado e superfaturo e vendo, como se fosse meu. Quais são os aspectos positivos e negativos de se formar um grupo? Quem pode, aí vamos ver lá, na base... Tem alguém aí do Sudeste, São Paulo, os meninas estão aí? Fernanda e a Júlia, de São Paulo. Tem alguém da Colmeia, da Colatina, Sudeste? O que vocês me diriam que pode ser pontos, um negativo e um positivo de se formar um grupo? Quem que pode me ajudar? Tá aí alguém? De São Paulo, Respira? Da Respira da Colmeia? Não tem. Então, deixa eu chamar outra rede. Vamos para o Sul. Marcela, a Júlia disse que tá aí. Ela tá, só que ela tá respondendo pelo chat. Então responde aí. O que ela está dizendo? Cadê o Leonardo? Diz aí. Leiam para mim o que a Júlia escreveu. Eu não estou enxergando. Ela disse que estou aqui, respira. Estou sem microfone. Então tá bom. Vai responder pelo chat. Então, Júlia, diz aí para mim, o que é um ponto positivo e o que é um ponto negativo de formar um grupo ou empreendimento? Já vai pensando aí, aqui é a Respira, é a Júlia, que vai dizer. Vamos colocar aqui melhor. Positivos e os negativos. Vamos lá. Quero construir esse vale aqui embaixo. Cadê? Ela colocou, Marcela, a Júlia, um ponto positivo é a articulação de pessoas diferentes e possibilidades de vendas. Então, o ponto positivo é o aqui, viu? Articulação de pessoas, né? Isso. E as vendas coletivas, né? Isso. Possibilidade de vendas. E o negativo? Já vai pensando aí do Sul, alguém da Esperança ou da Colmeia? Me vejam aí também 2 pontos, um negativo e outro positivo. O que ela colocou de negativo? Ponto negativo, pode ser que tenha desafios na hora da organização. Desafios na hora da organização, né?
Né? Não, o que é negativo, o que não é bom? Ela colocou desafio, é isso? Desafio na hora de organizar, da organização. E o ponto negativo, o que é negativo? Deixa eu colocar aqui no desafio. Desafio e a organização. Já vai pensando aí a colmeia e a esperança. Um ponto negativo, a organização do grupo. Beleza. Ela colocou negativo já? Já, foi isso aí, a organização que ela respondeu. Ah, tá. Então, negativo é a organização. Vamos lá, alguém da colmeia e da esperança para ajudar aí. Colocar mais 2 pontos. Tem alguém? A colmeia, o que é um ponto negativo? De formar o grupo, de formar grupo. Pode falar, estou ouvindo. A Bibiana, da Rede Esperança. Fala, Bibiana. Eu acredito que um ponto negativo é quando a gente tem bastante divergência de opinião, daí para chegar a um ponto comum, né? Isso é difícil mesmo. Porque daí quando tu tem um grupo muito grande, como é o nosso, muitas pessoas têm, assim, divergem, né, em alguns pontos, daí, claro, sempre ganha a maioria, mas para tomada de decisão, né, a gente sempre tenta levar em consideração todo mundo. E eu acho que os pontos positivos é tu ter mais um grupo, tu tem mais gente para pensar junto, tu tem mais gente para decidir, para se ajudar, do que uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha vai ter que fazer tudo ela sozinha. E já um grupo, tu consegue dividir as tarefas para todo mundo conseguir se ajudar. Muito bem, Viviane. Mais ou menos isso. Maravilha, obrigada. Eu acho que tem a questão, assim, da troca de ideias e de fazeres, né, de saberes dentro do grupo. Isso é uma troca muito rica, muito legal. Troca de ideias e saberes, né? E o negativo? O negativo. Foi a Graziela que falou? Mais um. Temos 2 negativos e precisamos. Acho que quem está falando ia falar, acho que é a Alana. Vamos lá, para a gente fechar. É a Luana. Luana. O positivo, eu acredito que, além de tudo que já colocaram, seria a impulsionar o crescimento. Porque quando você está em um grupo, às vezes você está desanimado, você olha para a sua peça, você fala, ai meu Deus, mas será que o povo vai gostar? E aí quando você está no grupo, você chega, você mostra o artesanato, a pessoa do seu grupo fala, coisa mais linda, que incrível. Então, assim, empoderar, assim, a gente, sabe, quanto integrante do grupo. Eu acho isso muito importante. E o ponto negativo que eu acho é que você percebe, sem julgamento, mas que você percebe o capitalismo muito forte, muito enraizado nas pessoas. Então, isso grupo, assim, meio que a gente é destacado, sabe? Você vê a pessoa que ela só quer saber quanto que ela vai ganhar. Então, isso é um ponto negativo, que às vezes você conhece a pessoa, mas só quando está num grupo de economia solidária que você realmente conhece o sentimento. Muito bem, maravilha, gente, fechou. Obrigada aí, Alana, né? Agora foi a Alana, né? Perfeito. É a Luana. Luana, obrigada, Luana. Olha, esse ponto que a Luana traz é super importante, porque ainda que nós sejamos militantes na economia solidária, mas o capitalismo ainda é muito enraizado, né? Está muito forte ainda entre nós, no nosso meio. Por isso que eu fiz o exemplo do joio e do trigo. Maravilha, viu, pela contribuição. Então, para a gente saber que não é fácil, gente, trabalhar com pessoas, quando a gente sai do indivíduo para o coletivo, seja ele grupo ou empreendimento, né, mas é desafiador e tem vários. Se a gente fosse falar aqui dos desafios e do positivo e do negativo, a gente ia passar a tarde todinha hoje só falando disso.
Aí eu quero avançar para vocês e dizer o seguinte, quando a gente, e vocês estão discutindo isso, já deve ter rolado nos grupos de vocês, nas oficinas com os especialistas, que é quando o empreendimento ou grupo, ele almeja a formalização. Eu já não quero mais ser informal, seja um empreendimento ou grupo, não, eu quero dar esse salto para a formalização. O que eu posso ser? Eu posso ser uma associação ou uma cooperativa, né? Ou uma empresa social, mas é um pouquinho mais complicado. Então, eu não vou adentrar a empresa social, não, eu vou me ater a associação e cooperativa. O que é uma associação? Eu não vou, aqui não é curso de associativismo e cooperativismo, não, é só conceito, tá? Aí nós teremos que fazer uma outra oficina para a gente destrinchar o que é o associativismo e uma outra para a gente falar do cooperativismo, aqui a gente está só falando do conceito. Então, se eu, que sou integrante de um empreendimento, que pode ser grupo formal ou informal, já estou maduro o suficiente, entendo a necessidade do mercado, porque o mercado é exigente, eu tenho que emitir nota fiscal da minha venda do produto, eu quero fazer parceria com a prefeitura, eu quero vender em grandes volumes, ou seja, volume em atacado, eu quero fornecer para o PA e para o PNAE, então eu tenho que emitir nota fiscal. Quero vender num processo mais formalizado, eu quero adentrar esse mercado da formalização. Então, eu posso ser uma associação, uma cooperativa. A associação, ela tem uma finalidade, né, na sua legislação, ela preconiza, ela define que a associação ela não tem fins lucrativos. Ou seja, eu não posso montar uma associação pensando na comercialização, porque a associação ela tem a finalidade de representação, de garantir espaços democráticos, né? Ela é representatividade, né? Seja ela para ação social, filantrópica, científica, econômicas e culturais, né? Mas ela é representativa, né? Ela não tem cunho de finalidade econômica, ou seja, lucrativa, como está aqui. Mas nós sabemos que tem muita associação, por exemplo, que monta a associação e que emite nota fiscal de vendas de produtos. Por exemplo, suponhamos que a rede Crateús, a associação, sei lá, Arte de Crateús, a associação é Arte Crateús, o nome, e eles pegaram uma encomenda grande de quadros, de mesas, né, tudo com entalho na madeira, aquela coisa bonita e tal, e eles têm que sair de Crateús para ir para a Bahia, não pode sair, né, comercialização interestadual sem nota, mas eles sabem que pode emitir nota na prefeitura, e aí é importante isso, para efeito contábil, que a nota, a direção da associação, ela não pode receber, né, presidente, secretário, não pode ter remuneração, não pode ter renda a partir da associação. Mas existe isso. Se esse diretor, presidente, secretário, tesoureiro, ele é também produtor, ele também está na lida produzindo, ele pode emitir essa nota e receber pelo resultado financeiro. Só que o imposto é muito alto, né? Infelizmente, paga um imposto até maior, por isso que na nossa legislação fiscal, a gente, inclusive, tem lutado isso enquanto movimento de economia solidária, para que haja uma melhor tarifação de tributos para as cooperativas, porque quando a gente monta a cooperativa, ela tem essa finalidade econômica. Então, a associação, ela, teoricamente, ela não deveria comercializar. Quando ela comercializa, ela incorre, né, num ato incorreto, né, junto à legislação e ao fisco, né, porque ela não tem essa finalidade, né. Agora, toda lei tem essas brechinhas, então, existem, sim, associações que fazem emissão de nota fiscal e comercialização, mas que o tributo a depender do lugar, o tributo é muito alto, se torna até inviável fazer a comercialização de maneira legal, né, ou seja, fiscal, legalmente, com emissão de nota,
por conta dos tributos. Alguma pergunta aqui? Marcela, mas nós queremos montar uma associação, porque tem edital de projetos que a gente poderia concorrer, tem o Mesa Brasil do SESC, que a gente poderia receber alimentos. Maravilha! Deve formalizar, porque você não, informalmente, sem o CNPJ, você não consegue, muitas vezes, celebrar contratos, você não consegue fechar parcerias, porque você não pode ser pelo CPF. Se for no CPF, a gente está fortalecendo quem, minha gente? O indivíduo, a pessoa individualmente, né? Aqui, ó, indivíduo. Por isso que é importante nós nos atentarmos para isso, né? Indivíduo. Nós temos o grupo, vamos fazer uma parceria com a Caritas, aí pega o CPF da Maria aqui para fazer a parceria. Essa é uma parceria com o grupo ou com a Maria? Me falem aí. Não foi, né? Quem pode me ajudar? Não, se for com o CPF, é individual. Isso. Não é com o grupo. Com o grupo seria o CNPJ, né? Agora, eu quero só informar para vocês que nós, artesãos aqui do Ceará, conseguimos a isenção do imposto de renda, do imposto de transição de mercadoria. Então, o governador, há mais de 2 anos que nós temos essa vantagem. Nós conseguimos fazer com que mandássemos nossos produtos para todo o Brasil sem custo de imposto. Isso foi uma vitória nossa. Olha lá, que maravilha, seu Carlos. Então, foi uma luta de vocês aí, né? Do empreendimento, da associação para essa isenção. Vocês veem que, então, a nível nacional existem essas exigências, mas existem os arranjos locais, como o seu Carlos falou, para isentar, mas os tributos são ainda pesados, não são, seu Carlos? Realmente são pesados, viu? É pesado que, às vezes, a gente queria exportar nossas mercadorias, os produtos, e o preço ficaria muito alto, né? E, às vezes, a gente deixava de fazer a negociação por isso. Mas agora não. O governador do Ceará, nós lutamos muito, tivemos muitas reuniões com toda a região, né? O Ceará todinho. A gente se reuniu várias vezes até que conseguimos essa vitória. Maravilha, isso aí é uma experiência exitosa. E essa é uma luta, por isso que é importante a rede, para a gente ir trocando essas partilhas, gente, né? Nós não podemos, principalmente nesse momento em que o nosso país declina, né, mergulha nessa crise econômica brutal. Então, os empreendimentos que estão formalizados e organizados, né, se fortalecendo, é importante realmente essa parceria, ela é necessária, né? Então, essa parte do seu caso é super importante. Há alguma dúvida aqui em relação à associação, minha gente? Posso mudar para a cooperativa? A mesma coisa, por exemplo, nós temos a rede. As redes são informais, ela não tem personalidade jurídica. O que pode acontecer é montar uma associação com o nome tipo Rede Colmeia de Comercialização Solidária, o nome da associação. A natureza jurídica dessa rede é o quê? A associação. A natureza, né? Associação. Mas o nome é Rede Colmeia de Comercialização Solidária. Entende? Aí monta essa diretoria, monta essa coordenaçãozinha aqui, que vem de cada empreendimento. Aí você formalizou a rede e você bota no ato de constituição o nome de todos os empreendimentos que fazem parte dela, mas é um único CNPJ. O que é um CNPJ mesmo? É Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, quando eu formalizo o empreendimento, vou até colocar, podem ser formais, o que é o formais? É obter
personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? Vai ter um cadastro nacional. Quem tem personalidade jurídica aí? Quem já tem? Tem alguma rede que vocês fazem parte, empreendimento que já tem? Seu carro já tem, né, seu carro? Isso é o CNPJ. Aqui logo para você. Quem já tem personalidade jurídica aí? Quem faz parte de empreendimento que já tem CNPJ? Tem alguém? Marcela, Maria, pode falar. Assim, a gente sempre foi uma cooperativa, né? E que está se transformando em uma rede. A cooperativa tem todo o CNPJ e tudo mais, tudo certinho. Legal. A rede ainda não tem. Ótimo. A cooperativa vai fazer parte da rede, porque não sei te explicar em palavras bonitas, só sei que a cooperativa é um dos empreendimentos da rede agora. Dentro desses associados da cooperativa, eu e mais uma temos o nosso CNPJ, que a gente tem MEI. Né? E agora a gente vai para a rede. Esse nosso CNPJ precisa ser retirado? A gente precisa cancelar ele para fazer parte da rede? Então, Maria, essa questão da MEI, é porque a MEI ela é esse bonequinho aqui, né? Ele é o indivíduo, né? Ó. Então, o que aconteceu? E isso aí, ó, indivíduo. A MEI é a pessoa, é indivíduo, ela não é grupo nem empreendimento, ela é uma pessoa. O que a MEI pode ter? Mais um funcionário. Né? Aí você está contratando, né? Você subcontrata a mão de obra, não é grupo, nem empreendimento. É um empresário com o seu funcionário. A relação aí é patriarcal, é empresarial. Só que, em função de que ter uma cooperativa ou uma associação não é barato, é caro no sentido da manutenção. Você tem que ter contador, tanto um quanto o outro, tem que fazer a prestação de conta, tem que fazer balanço, tem que estar regular com a Receita Federal. A operacionalização da MEI é muito mais simples. Né? Marcela. Oi. Eu quero só uma pautinha aí sobre isso aí. Por exemplo, o Rota Minasul, nós estamos já combinados, inclusive até participou para você, sobre o Instituto. O Instituto ele tem característica de uma entidade, né? Eu ainda estou meio cru sobre as informações jurídicas dele, mas foi conversado assim, para auxiliar no transporte, auxiliar na classificação de produto, né? Então, eu pergunto a você acha que o Instituto é uma solução para nós, que já temos um parceiro, né, como Instituto? Então, eu vou fechar a resposta da Maria e vou responder a sua, Chubinho. Tá bom? Já está anotado aqui, só concluindo da Maria. Então, assim, Maria, e é importante até para os demais, as duas perguntas são super importantes, viu, Chubinho? Obrigada pela sua intervenção, à medida que vocês vão perguntando, a gente vai tirando dúvidas dos outros colegas também. Então, a MEI, ela foi, há um tempo, uma estratégia dos empreendimentos de economia solidária para fazerem comercialização. A partir do momento, Maria, a rede, ela não tem personalidade jurídica, a rede vai ser, que a gente chama de rede virtual, ela existe de fato, porque os empreendimentos estão juntos, mas ela não existe de direito. O que é o direito? É quando ela faz a personalidade jurídica, ela existe de fato, mas ela não existe de direito, entendeu? Então, é importante que, à medida que ela vá se fortalecendo, porque vocês estão no processo de fortalecimento agora, né? Então, você continua com a sua MEI, né? Mas, a partir do momento que a rede vai se fortalecendo, é importante porque você viu, segundo a Lei de Economia Solidária, é importante que esse empreendimento não tenha subcontratação. Ainda que você não tenha funcionários dentro da tua empresa,
ainda que você não né, você que produz, você não pega de outras pessoas, né? Você faz o seu produto. Mas isso caracteriza como se nós estivéssemos subcontratando, né? O grupo tem uma pessoa que tem a MEI que tem um funcionário, então, assim, descaracteriza. Mas não é o caso de agora. Então, você fica bem tranquila, tá certo? Continua o processo de participação, porque tem que amadurecer isso dentro da rede, tá certo? Então, nós usamos por muito tempo as MEIs como estratégia de comercialização para poder vender, porque não dá para vender sem nota, né? Que eu acho que foi por isso que você, inclusive, montou a tua MEI, para poder vender com nota, senão estava sempre sem nota fiscal, tá certo? Certo, obrigada. Nada. Vamos lá para o Chumbinho agora, a dúvida dele. Chumbinho, o Instituto, ele se enquadra aqui, ó, como uma associação sem fins lucrativos, né? Isso. Também está nessa categoria. Então, assim, se é um grupo de comercialização, de vender produto, o Instituto ele pode assessorar no sentido da representação, na questão dos projetos, nas parcerias, isso não tem problema. Mas é importante que vocês avaliem no objeto do estatuto desse instituto, né, que é o estatuto, se eles podem fazer comercialização, porque pode ser que no estatuto diga que não pode, entendeu? Então, vocês vão continuar precisando de um CNPJ para emitir nota fiscal, tá certo? Não, inclusive, ele tem o CNPJ, falta assim, um pouco de comunicação, né, para esclarecer melhor, né? Mas já tem o CNPJ, foi conversado que esse CNPJ pode ser usado pelo Rota Minasul, né, para criação de projeto, para vendas, né, também, né? Entendeu? Então, precisa conhecer, entendeu? Igual você falou, precisa conhecer o estatuto dele, né? Estatuto. Você tem que pegar o estatuto para você ler se no estatuto dele está, que a gente chama de garantido, está preconizado a comercialização. Porque pode ser que o objeto do estatuto diga assim, ó, é sem fins lucrativos e é uma ação de filantropia. Então, não pode ter comercialização. Tá certo? Mas se não for sem fins lucrativo, pode, né? Pode comercializar. Que é o caso da associação aí que o seu Carlos colocou para gente, né? Eles vendem pela associação. Ok. Qual é o certo é que a associação não deveria comercializar, mas comercializa, é isso que eu estou falando, né? Existem essas brechas na legislação. E o que é, de fato, objeto jurídico de comercialização coletiva são as cooperativas, né? Ela existe justamente, né, para que haja esse ato cooperativo. Os princípios são muito parecidos, mas sendo que a cooperativa ela tem fundamentos na economia solidária e ela se coloca no seu objeto, né, na sua finalidade, na sua natureza de constituição, a finalidade econômica, ou seja, comercializar, vender, fazer dinheiro entrar, circular, tá certo? Então, para a gente saber, só que eu digo para você o seguinte, cooperativa na hora de montar tem que ter um processo de formação muito, 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 muito forte. Pois é, eu quero só mais uma perguntinha para me esclarecer, né, nessa questão de comercialização, essa coisa. Na fala anterior, você falou na questão do... por exemplo, a pessoa produz, né? Está no grupo, né? Entendeu? Da rede, e ele está passando para uma outra pessoa comercializar. O que significa isso para aquela pessoa dentro do grupo da Solidária? Não entendeu. Nesse caso aí, ele, na verdade, ele está indo para o atravessador, né? Ele está fomentando... que é o supermercado, né? Supermercado. Não, ele vende para o supermercado. Então, é o distribuidor final, né? Porque é tipo assim, eu não faço a comercialização direta, que é a venda direta para o consumidor, eu preciso de um intermediário. Esse intermediário não superfaturando em cima do meu trabalho, ele é um parceiro de comercialização. Mas o ideal é que os nossos produtos, eles tenham esse mercado direto, né? A gente não precisa de um supermercado para vender nosso produto, a não ser que seja em grande escala, né? Seja uma compra bacana, vamos colocar lá. Porque a gente está disputando o mesmo espaço dos produtos que não são, no caso de vocês, da agricultura familiar, né? Está lá ao lado do negócio com o nosso produto. Mas aqui já havia, né, esse processo, né? Ele não tinha ainda o projeto, né?
Aí já fazia esse processo. Entendi. Agora eu entendo que eles têm que mudar, né? Não, então, Chubinho, cada caso, por isso que cada caso é um caso. Então, por exemplo, assim, esse companheiro da Rota Minasul, que já vende para o supermercado, se no processo o supermercado paga em dia, ele não superfatura, ele não explode, a gente chama, é que nem ele estivesse colocando o produto na feira, né? Ele está fazendo uma venda para o consumidor, só que ele passa pelo supermercado porque tem uma operação comercial de conservação, a feira que a gente chama não é diária, é uma vez no mês, então no supermercado ele tem garantia de venda praticamente direta na hora. Então, não é uma relação de comercialização direta como fornecedor de grande porte, né? Vocês estão entendendo? É diferente, por exemplo, se eu, Marcela, pegasse o produto de vocês, daí do Rota Minasul, pagasse, sei lá, pago aqui R$100 e vendo por R$200, eu sou a intermediária desse processo. Em qualquer valor acima, né? Isso, qualquer valor. Porque é importante que o preço, por isso que a economia solidária defende o preço justo, né? Que você tenha o seu retorno financeiro, cubra seus custos, e você tenha a sua sobra, né? O seu resultado financeiro positivo. Se esse companheiro que vende para o supermercado, ele não se sente violentado, o supermercado paga um preço justo, o produto que está na prateleira lá, tipo assim, ele vende para o supermercado, sei lá, a R$10, e o supermercado vende a 12, que aí é o custo que ele tem de funcionários, de energia, de manutenção, é um preço que está, agora se vende o dobro, pô, eu não vou vender para o supermercado, vou pegar o meu produto, eu já tenho um cliente, vendo direto, mesmo preço do supermercado, é o mesmo produto, né? Então, é essa avaliação que precisa ser feita, entende? Assim, por exemplo, nesse caso aí, ele vende o preço que ele vende para o consumidor, então, né? Para o supermercado. Então, ele não perde, né? Ele não tem perda, né? Só que o supermercado tem que, né? Tirar o dele, né? Porque tem os custos, né? Entende? É importante essa avaliação e essa tua contribuição. Se o produtor não se sente, né? Não, o preço está justo, o que eu ganho cobre as minhas despesas, ok. Tranquilo. Não, eu estou perguntando isso para esclarecer, né? Vem aqui e me pergunte, você como a liderança, né? A liderança, o que você sabe disso, né? Entendeu? Agora, lógico, aí tem um outro detalhe para vocês saberem. Se nós temos uma entrega da rede para fazer e que nós temos que entregar, sei lá, 10 toneladas de mandioca para fazer farinha, que nós temos um comprador de 10 e vai faltar. Esse companheiro prefere vender para o supermercado ao invés de colocar para a rede. Aí nós temos um problema, você está entendendo? Porque ele vai quebrar a nossa entrega, porque ele quer garantir o fornecedor que é dele, do empreendimento dele individualmente. Isso era a minha dúvida, viu? Então, aí é um problema, porque aí não tem solidariedade, ele está olhando só para o lado dele, né? Esquece a rede, que a rede se quebra, né? Claro. Então, essas coisas... Não, agora eu vou dividir, gente, eu vou botar 50% para a rede, 50% eu vou vender porque eu tenho que pagar meu aluguel, faltou o gás, aí é um negócio que também pode ser feito, mas tudo que é aquilo que alguém colocou no nosso chat precisa ser conversado, tá bom? Valeu, obrigado pelo esclarecimento, viu? Joia. Vamos aqui, então, avançando na cooperativa. Então, tá clara a diferença de cooperativa para associação, gente? Que a cooperativa, ela existe... Está ótimo. E a cooperativa, ela precisa, de novo, não é para sair amanhã, embora não está cooperativa, porque a Marcela falou que cooperativa é que vende, não é associação, não é isso. Por quê? Porque para montar a cooperativa, nós precisamos de um processo muito consolidado, e principalmente ter assessoria contábil. Tem que ter um contador... Claro, né? E que não é barato, mas é necessário. Uma hora vocês vão sentir necessidade de montar a cooperativa. Né? A Maria tem a experiência com a cooperativa em Arroio 30. Então, a cooperativa ela é uma estratégia de negócio. Né? Se a gente não pode ser uma empresa privada, e ela é garantida dentro do ato cooperativo solidário. Né? Você pode fazer parceria com outras cooperativas. De repente, a cooperativa de Arroio 30 quer ter acesso a plano de saúde, faz uma parceria, uma intercooperação, que a gente chama, com uma cooperativa de médicos, por exemplo. Ela quer ter acesso a um preço de transporte mais barato, faz uma parceria com a cooperativa de transporte do município. E assim você vai fazendo as intercooperações, né, para que a gente possa, né, no ato cooperativo, fortalecendo o outro, que a gente chama de sociedade em rede. Tá certo? Qualquer dúvida, a gente pode aprofundar um pouco mais. E aqui eu já
Eu preciso de mais 10 minutinhos, gente, para a gente terminar. Pode ser? Vocês me dão mais 10 minutinhos? Botem aí no chat, Leonardo. Pode ser mais 10 minutinhos para eu terminar? Deixa eu ver aqui. Ixi, eu estou terminando. Tá, mais 10 minutinhos a gente finaliza. Uma associação ou uma cooperativa pode chamar de empreendimento? A pergunta. Sim, posso. Posso chamar, tá bom? Associação ou cooperativa eu posso chamar de empreendimento. O que eu não posso chamar de empreendimento é uma pessoa sozinha. Aquilo que a Bibiana colocou muito bem, né? Uma pessoa isolada, ela não é um empreendimento nem grupo, ela é uma pessoa. Eu posso chamar uma cooperativa de grupo e posso chamar um empreendimento de uma associação ou uma cooperativa de empreendimento ou de grupo. A diferença é o quê, minha gente? Bora ver se vocês estão acordadinhos aí, porque eu falei. A diferença é que a associação e a cooperativa, elas têm o quê? Quem me ajuda? Associação e cooperativa tem o quê? Cadastro de pessoa jurídica, é um CNPJ, é uma personalidade jurídica. O que grupos informais não têm, e empreendimentos também muitas vezes não têm, tá certo? Então, quando a gente monta uma associação, uma cooperativa, a gente está formalizando. É que nem, vou dar um exemplo bem bom. Você tem um filho, o menino nasceu, botou o nome dele, olha, Francisco, todo mundo chama o menino de Francisco, o menino vai para a escola. Chegou para matricular o menino. Primeira coisa que pede da criança, o que é? Quem sabe aí, quem é pai e mãe, ajuda, que eu estou com amnésia. O que pede para matricular o filho? A certidão de nascimento. Pois é. Aí a mãe, como é o nome do menino? Francisco. E cadê a certidão de nascimento? Não tem. O menino é o Francisco, que todo mundo conhece. Ele é uma criança, né, que nasceu para a família dele. Ele é um ser que existe, nós estamos vendo o Francisco. Ele nasceu, mas ele não é um cidadão brasileiro sem certidão de nascimento. Ele, para ser reconhecido como cidadão brasileiro, ele tem que ter o quê? Certidão de nascimento. Nasceu de fato, mas não de direito. De direito é quando tem certidão de nascimento. Então, vamos lá. Rota Minasul existe de fato, mas não existe de direito porque não tem o CNPJ. Tá clara? Aí, ficou claro esse exemplo? Positivo. Claro. Né? Então, tá claro. Francisco nasceu, é fato. Ele existe. Todo mundo tá vendo o menino ali, rodando, correndo, vai matricular. Não tem certidão de nascimento, não existe como cidadão brasileiro. Ele não pode acessar a escola sem a certidão de nascimento. É a mesma coisa. Existe o grupo, produz, vem, todo mundo conhece. Grupo, Rota Minasul, mais conhecido na região que tudo. Vai fazer uma parceria formal, não tem CNPJ, não existe juridicamente. Tá certo? Precisa ter o braço jurídico para poder fazer. Então, essa dúvida vocês não podem dormir com ela hoje, tá bom? Isso tem que estar claro para vocês. E juridicamente pode ser o quê? Uma associação, uma cooperativa, aí aquilo que a Maria falou, que tem as MEIs que são a empresa. Vamos olhar para esse quadro. Gente, vocês vão ter esse material para vocês se deliciarem, né? Assim, tirar as dúvidas com mais calma. Então, a associação, assim como a cooperativa, é a união de pessoas com objetivos comuns, né? Nós queremos ganhar dinheiro produzindo e vendendo o que nós fazemos. Então, objetivo comum, igual. Não dá para ser, por exemplo, nós vamos montar uma associação que tem pescador, agricultor, costureira, que tem artesão, que tem reciclador, que são os catadores. Fica uma associação mista, né? Tanta gente, tanto. Isso já é a rede. A rede pode ser assim, a associação ela tem que ter linha de atuação muito similar, muito comum, né? Então, é a união de pessoas com objetivo comum. A cooperativa é da mesma forma, né? Ela tem uma legislação específica, a cooperativa tem uma legislação específica. A associação tem um objetivo, não tem finalidade econômica, é sem fins lucrativos. A cooperativa não, ela está para prestar serviço e ter retorno financeiro, ela tem atividade econômica. Muito parecida com quem? Com a empresa. Na cooperativa e na associação é a união de pessoas com objetivo comum. Normalmente na empresa é uma sociedade empresária, tem um dono,
tem o patrão, né? Tem uma pessoa que manda, que chefia, que lidera, né? Ela não precisa ter esse grupo, como disse a Bibiana, né? Para tomar decisão, para ajudar a pensar. Se ela tiver, são sócios. Então, é um grupo bem pequeno, né? Na associação não tem número, tanto quanto a cooperativa, não tem número de pessoas fixas. A gente pode ter, sei lá, 180, tantos associados ou cooperados, né? No caso da empresa, a gente não tem associado e cooperado, a gente tem os acionistas, né? São as pessoas que detêm aí as cotas da empresa, né? E, normalmente, esses números são números pequenos, porque vocês acham que quem ganha no lucro quer dividir o lucro? Não, quanto menos pessoas eu ganho mais, né? Então, esse é o pensamento do modelo capitalista, inclusive, tá? Na associação ou na cooperativa, cada pessoa tem um voto, né? Na empresa, não. Quem tem mais ações da empresa tem mais poder de decisão, né? Ou seja, quem tem maior fatia do bolo come uma fatia maior, né? Manda mais, tá certo? Então, essa é a diferença da cooperativa e da associação também. As decisões são tomadas tanto na cooperativa quanto na associação em meio à assembleia. É importante ter uma assembleia para tomada de decisão. Já na empresa, os acionistas deliberam, eles fazem reunião também, mas é baseado muito na força do capital. Quem tem mais poder de voto é quem tem mais cotas dessa empresa, né? Então, aí a gente tem várias empresas que nós temos aí, né, Ambev e Coca-Cola, que trabalham muito com cotas de acionista, né? Coca-Cola, né? Essas grandes multinacionais totalmente ultra mega capitalistas. Na associação, você não precisa integralizar cotas. O que é a cota? É você colocar um percentual em dinheiro ou bens, né, de repente um carro, enfim, bens, para garantir a sua participação dentro da cooperativa ou da associação. Isso não precisa. Basta você levar seu documento lá e se aceitar o regimento interno, o estatuto da associação, você já está associado. Um abraço, minha gente. Até semana que vem, se Deus quiser, tá bom?